Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, e com ele, Aloísio Guigino, e com ela, Maria de Fátima Miranda, que está com um livro bonito aqui na mão, acho que foi a primeira edição do livro O que é o Espiritismo. É uma pré-edição. Com autógrafo de Allan Kardec, olha, não é qualquer coisa não. Edição de 1958. Aí, ó. Isso aí. Tá, então, vamos nós juntos, Miranda com um livro inédito aqui, né? As primeiras edições do que é o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro. Lembrando para você que está chegando agora, nosso estudo é um estudo sequencial, sistematizado. A gente está no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo. O tópico que a gente está estudando agora é dos médiuns, né? Lembrando que esse capítulo trata das noções elementares de Espiritismo. E o tópico é o dos médiuns, e o item que nós vamos ler é o item 55. Então vamos nós. Deixa eu pegar aqui, já que eu estou sem óculos ainda, um dia eu vou dar um jeito nisso, botar uma luz aqui para facilitar. Diz Allan Kardec: os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas e etc., com o auxílio de mesas e outros objetos, quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade. São efeitos inteligentes que por isso mesmo denotam uma causa inteligente. É um dos modos por que os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se as respostas sim ou não, ou então a designação das letras do alfabeto, que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram a estreia da ciência. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles senão acidentalmente e como experimentação. Realmente devia ser bastante complicado no início, mas foi até importante, né, porque o fenômeno era mais independente, né? Por mais que as pancadas, uma para sim, duas para não, fossem respostas muito curtas, muito objetivas, era importante para mostrar a independência do espírito que respondia. Depois, a própria escolha das letras, da mesma forma, né? Que o fenômeno se mostrava independente, já que ia formando palavras e frases letra por letra. Cansativo, difícil, mas acho que muito importante para formar convicção naquele momento em que Allan Kardec estava pesquisando ainda os fenômenos. Tudo tem um caminho a seguir, né? Porque se inicialmente já começássemos pela psicofonia, psicografia, etc., não seria, vamos dizer, dada uma credibilidade maior ao fenômeno. E ao passo que, da maneira como começou, através dessa escolha de letras e depois pelas cestinhas, né, que passeavam sobre a mesa indicando letras, depois palavras, etc., como vários médiuns colocando a mão sobre essa cesta, ou todos eles ouvindo a resposta numa batida ou duas batidas, isso dava uma credibilidade maior
ao sistema. Nós vimos no nosso último encontro que hoje nós estamos falando aqui de médiuns de efeitos físicos, e nós vimos uma separação entre essas aptidões dos médiuns, que são médiuns de efeitos físicos, conforme nós estamos vendo, e de comunicações inteligentes. Então são aquelas em que há uma sequência lógica, certo, nas ideias que são transmitidas, ao passo que de efeitos físicos elas são fenômenos materiais que se realizam. Há uma diferença entre as duas modalidades, né, entre as duas aptidões, vamos dizer assim, dos médiuns. Mas todas as duas aptidões são importantes, são fundamentais. Mas nós temos que saber fazer a diferença entre uma e outra. Quem se interessar por esse item, né, a descrição desses fenômenos, vale a pena dar uma estudada nos fenômenos que aconteceram em Hydesville com as irmãs Fox, não é? Muito interessante. Onde tudo começou, né? Não é? Quando nós fazíamos aula para evangelização, as crianças gostavam e fazíamos uma simulação do que seria, né? Era uma aula bem divertida porque prendia a atenção das crianças e fixava o conteúdo. E nós vamos observar que na escala espírita, no Livro dos Espíritos, que parte do item 100, Kardec vai esclarecer para nós a respeito dos espíritos batedores, que por estarem muito mais próximos à realidade material aqui conosco, eles são utilizados pelos espíritos para desencadear esses fenômenos, não é? E aí nós vamos compreender que essa invasão organizada, quando aconteceu para a chegada do Consolador, o número de espíritos que estiveram juntos ali cooperando partiam desde esses espíritos até São Luís e aqueles que chegam até Jesus, não é? E vamos entender também que o que Kardec esclarece, esses espíritos que são utilizados para que esses fenômenos acontecessem, nos despertassem os sentidos e a vontade de compreender, eles estão sempre dirigidos por espíritos superiores. Então, mesmo se tratando de espíritos batedores, eles não estão à deriva fazendo o que quer a hora que tem vontade. Lembramos de Allan Kardec, quando estava estudando e percebeu pancadas dentro de casa. E Amélie, ao chegar da rua, também percebeu, ouviu as mesmas pancadas. E conversando na reunião, o espírito falou: fui eu, queria chamar a tua atenção. Aquele espírito que estava conversando com Kardec não era um espírito batedor, mas ele era o responsável por tudo que Kardec estava trabalhando e utilizou-se dessas vibrações através desses espíritos para chamar a atenção. É como se fosse o supervisor ou o diretor de uma empresa, não é? Que ele tem o seu funcionário para determinadas tarefas, mas quem representa a empresa é ele. Então, quando ele delega uma ordem a um dos seus funcionários, juridicamente, ele é o responsável por aquela ordem. É como se ele tivesse tomado aquela decisão e feito aquela situação. Isso nos lembra, porque o Espírito fala: não fui eu, queria chamar sua atenção. Mas sabendo que Kardec lidava com espíritos naquele momento, tipo Erasto, São Luís, que estavam auxiliando ele a coordenar determinados temas, o São Luís não tem uma vibração tão densa a ponto de ficar, né, atuando na matéria. Ele até poderia, se quisesse. Mas sabemos que os espíritos até valorizam a participação do outro nessa escala, nessa hierarquia, para que o outro seja envolvido e deseje seguir adiante. Muito bem. Esses fenômenos, muitas pessoas questionam, né, por que hoje em dia eles são tão raros. Eles até acontecem, mas realmente é muito difícil acontecer, né? Eu já ouvi diversos relatos. Eu particularmente, eu não me recordo de ter visto nada assim muito significativo nesse campo do efeito físico, movimento de objetos. Não, mas tem, porque a mediunidade de cura, a chamada mediunidade de cura, é uma mediunidade de efeito físico. Eu digo a questão e nós temos isso proliferando, né? Mas não essa questão que as pessoas questionam, né? Que é o movimento de objetos. De objetos. Isso realmente é um pouco mais raro. Acontece até em algumas casas. Eu já tive a oportunidade não de ver, mas eu lembro que eu estava na faculdade ainda de psicologia e eu fui abordado por uma colega, né, de turma, que já era uma senhora, devia ter uns
60 anos, acredito, 50 e poucos. Ela era muito ligada à Igreja Católica. Eu estudei numa universidade católica, né, que é a Universidade Santa Úrsula. E, inclusive, as freiras estudavam conosco, faziam psicologia conosco. Era muito bom. Mas essa senhora, ela não era freira, era casada, tudo, mas aquela pessoa muito católica. E ela, certo dia, chegou muito constrangida para mim e falou assim: eu queria falar com você, mas em segredo. Você é espírita, não? Eu falei: sou. Aí ela me procurou e falou: olha, eu pensei muito em procurar o padre, mas eu acho que eu seria mal interpretada. E eu tô esperando ela falar, né? Aí ela disse que a casa dela estava acontecendo uns fenômenos estranhos. Ela disse que as gavetas se abriam, o ventilador, mesmo sem estar na tomada, girava, a televisão ligava, essas coisas assim. E eu fui conversando com ela para entender como e em que situação ocorria o fenômeno. E aí eu cheguei no filho dela, de 10 anos, porque os fenômenos só ocorriam na presença dele. Aí eu perguntei a ela se eu poderia ir na casa dela. Ela ficou muito agradecida, tal, que eu queria conhecer o menino, que eu vi que era um menino muito especial. Aí fui lá, conversei com o menino realmente diferenciado, né, muito inteligente. Um ambiente da casa super tranquilo, não vi nada, nenhuma energia assim que eu me sentisse mal. E eu falei com ela: olha, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora é católica, a senhora vai pegar a Bíblia, a senhora reúne a sua família e vai fazer o Evangelho no lar. Então a senhora lê um salmo, lê o Novo Testamento, e aí vocês conversam entre si, permita que seu filho participe, converse, e aí vocês fazem as preces todos os dias. Ela falou: tá bom. Uma semana depois ela me procurou e falou: Eduardo, nunca mais teve nenhum fenômeno. E aí ela falou ela falou assim: poxa, eu como católica, como que eu não pensei nisso antes? Meu filho está adorando, participa, só falta nos dar aulas enquanto está fazendo o Evangelho. E inclusive está fazendo isso na igreja. Até o padre tinha ficado empolgado com o menino. Então, quer dizer, eu acho que os espíritos permitiram o fenômeno físico ali para justamente fazer com que a família se unisse mais e desse voz àquela criança. Mas os fenômenos de efeitos físicos, eles em geral, não é, a gente não deve nunca usar nunca nem o sempre, né? Mas em geral, a gente aprende isso com os espíritos, até no livro dos espíritos, né? Eles sempre usam em geral. Então, em geral, os fenômenos de efeitos físicos, eles ocorrem para chamar a atenção de que existe alguma coisa além do natural, certo? Alguma coisa que transcende, certo, a nossa percepção física. E eu me lembro, quando eu era guri, eu fui guri também. Tem um bom tempo, certo? Isso, né? Tem um tempinho. Eu tinha uma pessoa que morava quase em frente, na mesma rua que eu, e que na casa dela ocorriam sistematicamente esses fenômenos de efeitos físicos. Então, por exemplo, um long play, certo, era dobrado e formava um canudo, certo? Como é que vai fazer um negócio desse sem quebrar o disco, certo? Impressionante. Acontecia, pratos, certo, que voavam, quebravam, etc. Então isso sempre ocorre pela presença de um médium de efeitos físicos. Tem sempre, nenhum fenômeno mediúnico ocorre sem a participação de um médium, seja que tipo de fenômeno venha a acontecer. Ainda que com o desconhecimento do médium. Mesmo com o desconhecimento do médium. Tem uma história muito interessante que é narrada por Kardec no Livro dos Médiuns, que diz que Kardec foi procurado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, primeiro centro espírita organizado, porque um senhor havia comprado uma casa e as paredes externas da casa todos os dias amanheciam com pelotas de lama, certo, presas na parede. E ninguém descobria como é que aquilo como é que aquilo acontecia. Então ele recorreu à Sociedade Parisiense para explanar o seu problema e
Kardec, então o grupo lá evocando, com a permissão de São Luís, algum espírito que estivesse provocando isso, manifestou-se um espírito e dizia, não, eu sou o responsável por isso. Mas como é que você faz isso? Olha, eu não sei como é que eu faço. Eu imagino que isto vai acontecer e acontece. Agora, para que isso aconteça, eu tenho a participação de uma senhora que mora na casa, que vinha a ser a empregada da casa e que tinha um medo que se arrepiava de espíritos, certo? Mas era um médium de efeitos físicos. Então é aquilo que você falou. Era um médium de efeitos físicos que não sabia que era médium de efeitos físicos e que, de alguma forma, participava doando fluidos para que acontecesse esse fenômeno. No fenômeno de efeitos físicos, é uma coisa interessante que acontece. Os fluidos do médium de efeitos físicos combinam com fluidos do espírito e agem sobre algum objeto. Então é uma simbiose fluídica entre fluidos do médium e fluidos do espírito que está promovendo aquele fenômeno. E muitas vezes o médium não sabe que está doando aqueles fluidos, mas está. Então é o caso do garoto, é o caso dessa empregada, é o caso de muitos médiuns de efeitos físicos que não sabem o que seja isso, não sabem que são médiuns de efeitos físicos, mas são médiuns de efeitos físicos. Isso. Então eles participam ativamente e de forma indispensável para a ocorrência desses fenômenos. É interessante a gente conhecer o mecanismo, certo, desses fenômenos e a diferença dos fenômenos de efeitos físicos e dos fenômenos inteligentes, chamados inteligentes, né? Quando nos fenômenos inteligentes o perispírito do comunicante interage com o perispírito do médium, e o espírito do médium sente aquela mensagem que está sendo enviada, processa aquilo e, através do seu perispírito, aciona o seu corpo físico para que fale, para que escreva, etc. Então, sempre existe uma diferença entre fenômenos de efeitos físicos e fenômenos chamados de inteligentes. E é interessante a gente saber esse mecanismo de funcionamento de um e de outro. Isso aí. O médium de efeito físico, ele já reencarna com uma predisposição a oferecer esse fluido que vai, né, desencadear esses fenômenos, porque em tudo a espiritualidade está participando. O médium ele pode estar consciente ou não, né? Mas os espíritos combinam a energia do médium, aquilo que ele está oferecendo, dos próprios espíritos, do ambiente, para desencadear certos fenômenos. Todo médium, ele já chega a essa vida física com a predisposição ao exercício da mediunidade, seja ela qual for. É algo que é determinado na espiritualidade, na erraticidade e muitas das vezes com o consentimento do próprio médium na espiritualidade, na erraticidade. Então o médium é médium, ele já vem médium, seja de que tipo for a mediunidade. Eu estava aqui lembrando de uma passagem interessante do Livro dos Médiuns também, de Allan Kardec, que está lá no item 74, a pergunta de número 24. Nesse capítulo, Kardec está tratando aqui dos efeitos físicos, da teoria das manifestações físicas. E é um fenômeno que muitas pessoas relatam, que é quando quem tem piano em casa, né, já ouviu essas histórias, que o piano tocou sozinho. E aí Kardec, eu achei muito interessante quando eu li isso a primeira vez, porque Kardec questionou o seguinte, que o espírito foi visto sentado e tocando o piano. Afinal de contas, ele estava realmente tocando as teclas, que é um fenômeno físico, só os médios que poderiam ver o espírito, né? E aí a resposta que foi dada a ele foi a seguinte: não podeis compreender a natureza dos espíritos e a maneira por que atuam, senão mediante comparações. E aí ele vai explicar esse fenômeno.
estes necessariamente hão de corresponder à organização que lhe é própria. Já te não disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida fictícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é com o meio da força muscular que exerce a pressão. Ele não está mais encarnado, né? Ele as anima como faz com a mesa e as teclas, obedecendo-lhe à vontade. Se abaixam e tangem as cordas do piano. E aí eles vão deixar claro que para o espírito que está fazendo isso, ele pode não compreender o mecanismo, ele pode acreditar firmemente que ele está tocando a tecla com a força muscular, que às vezes nem o espírito, nem o médium que doa, o médium não está ciente que está doando, e nem o espírito sabe como está fazendo. Ele sabe que ele está tocando ali e a tecla está obedecendo à vontade dele, mas não como ele imagina. Não é a força muscular, ele não está mais encarnado. Então achei muito interessante isso, a não ser que ele tivesse totalmente materializado, ou pelo menos... E todos viriam. Ou materializado pelo menos as mãos para poder efetivamente tocar a tecla. Aí lembra aquela outra situação da casa que está sendo apedrejada, e Kardec conversa com São Luís se pode evocar o espírito. Aí São Luís lembra ele, você pode até evocá-lo, mas ele não vai saber explicar como acontece o fenômeno, porque ele não tem conhecimento. E aí ele complementa aqui a resposta a Kardec dizendo: perguntai-lhes como é que tocam o piano, e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando exprimem por palavras. Então é fantástico assim, porque nós vemos que os próprios espíritos, muitos deles não têm noção de como eles estão produzindo o fenômeno. É verdade. Lembra aquele filme Ghost? Gente, é impressionante. Veio na minha mente, ela tem um poder, Luiz, impressionante. A Miranda me impressiona. Suicida do trem. Eu fiquei até assustado. E o rapaz quer saber como é que vai agir, né? Que ele quer dar um bufetão lá no outro camarada. E ele vai explicar, ele fica chutando a latinha lá na estação, e ele explica. Aí eu lembro dessa cena que ele fala, tira como se fosse daqui, quer dizer, das entranhas, porque é a vontade. Só que ele não conhece a técnica, ele acha que é por aqui que sai a energia, pelo estômago. Mas tem que combinar com a de algum médium. Sim, Que não existe fenômeno sem a participação. Agora aí vem uma situação interessante para nós refletirmos. Você tem um minuto e meio para a situação interessante. Olha só, no mundo físico, quando nós precisamos fazer uma transfusão de sangue, nós dispomos de recursos para fazer o banco de sangue, levar o sangue até aquele local. Aí nós ficamos refletindo, se aquele fenômeno estiver assistido por algum espírito amadurecido, um espírito superior que comanda aquilo tudo, ele pode trasladar de um lugar para outro esse fluido que o médico ofereceu. Por exemplo, o médico pode não estar naquele momento ali, exato, mas os espíritos tirarem do vizinho, suponhamos, entendeu? Sim. Nas imediações e trasladar para aquele local, isso aí. Chegamos ao final de mais um programa, Luiz Guigino. Sim. Então vamos marcar logo um próximo encontro. Estaremos aqui. Na próxima ocasião em que nós daremos continuidade à nossa conversa. Até lá, muita paz para todos. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Eu sou o Bill Fabiano, estamos aqui novamente eu e meu parceiro Renato Souza para dar continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, ano 2, 1859, mês de janeiro. Na semana passada nós começamos aqui, através da mensagem de um espírito Príncipe G, ASA, Príncipe G, e vamos dar sequência, sem mais delongas, né, meu amigo Renato? Vamos lá, avançar no nosso estudo? Sim, vamos lá, vamos continuar. 1859, né, estamos falando aqui do relato das manifestações inteligentes, aparições, dentre outras coisas, um estudo muito importante, tá bom? Vamos dar continuidade. Paramos, né, num parágrafo e reiniciaremos agora no parágrafo seguinte, tá? Dessa revista. Frequentemente, os espíritos atestam sua presença através de efeitos materiais. Tais efeitos nada têm de sobrenatural, assim nos parecendo por repousarem sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, o efeito entra na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes exteriores. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que a natureza nos tenha dito sua última palavra. Interessante Kardec trazer para a gente a questão da gente procurar, da gente pesquisar. Sim. Não, peraí, por que acontece isso? Qual é a base legal disso? Né? Sabemos que a nossa doutrina é ciência, filosofia e religião, nesta ordem. Não é isso? Nesta ordem. Primeiro a ciência, então vamos descartar, esgotar todas as possibilidades que a ciência pode nos explicar até aquele momento. Né? Estamos tratando de 1859, não é isso? Até aquele momento. Depois vem a filosofia. Né? E, por último, a religião. Então, não é só simplesmente dizer, isso é milagre, isso é natural, não, existe a questão do fenômeno que corre paralelamente àquilo que está acontecendo, ao fato que precisa ser observado, né, Bill? Com certeza, eu lembrei até aqui da história de Lacordaire, né, Jean-Baptiste Henri Lacordaire, que foi um dos promulgadores também, junto com Kardec, da própria codificação. Ele até então era ateu, quando menino ainda, 17, 18 anos, ele era ateu, e um acontecimento chamado miraculoso atentou para a vida de relação com Deus, enfim, até que ele tornou-se, né, um religioso da Igreja Católica, foi pároco da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Gostou do meu francês, Renato? Gostei, muito bom. Notre-Dame. Muito bom. E, enfim, ele começou a ter a sua atenção chamada também, como teve o próprio Kardec, pelos efeitos, pela questão fenomênica da doutrina. Porque eram situações inteligentes que não traziam dúvidas alguma sobre aquela situação, sobre aquele apontamento, sobre aquele acontecimento. Ele começou a se questionar, isso aqui não tem como não ser uma causa inteligente. E foi como Lacordaire começou também a, de certa forma, promulgar a doutrina sem saber que estava promulgando a doutrina. E o próprio Kardec se utilizou dos apontamentos do Lacordaire, que era um religioso, era um católico, né? Vigário de uma igreja católica, e começou a utilizar a própria informação de Lacordaire para ajudar na própria codificação. Muito interessante esse apontamento aí de Kardec. Muito Sim, bom. Até porque, e fazendo uma correlação com o livro dos médiuns, não é? Até porque os fenômenos não vão acontecer tão somente no meio espírita, Sim. né? Isso, Bill? Isso é universal. É universal. Os fenômenos acontecem em qualquer lugar. Então aconteceu, conforme você colocou muito bem, um francês muito bom também, né?
né, na igreja, enfim, né, como uma pessoa ligada a um outro segmento doutrinário, não é isso? Então o fenômeno vai ocorrer sim, se tiver que ocorrer, existindo lá o médium, já falando do médium, e nessa revista nós temos aqui a questão do médium, mais para frente vai aparecer, tá? Também da mediunidade, né? Sem dúvida, porque precisa existir o médium, né? Para que o fenômeno aconteça. Certo? Com os fluidos, com as características apropriadas, não é isso? Para que aquele fenômeno ocorra, tá? Com certeza. E Kardec coloca muito bem lá no Livro dos Médiuns também a condição que ele estabelece para falar sobre a mediunidade em cada um. Mas vamos lá, Revista Espírita, então, continua o Kardec dizendo assim: todo efeito tem uma causa, ninguém a contesta, né? É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Muito, né, pontual, e ele muito firme, né? Todo efeito tem uma causa, vamos repetir, né? Ninguém o contesta. Não existe um efeito que não tenha tido uma causa anterior. Não é? A todo efeito tem uma causa de igual intensidade. Sim, não é isso, Bill? E esses apontamentos que ele fez aí na Revista Espírita, ele anexou a própria codificação, né? Quando ele coloca isso dentro da codificação, que todo efeito inteligente teria uma causa também inteligente, né? E quando fala na primeira parte do Evangelho, ou melhor, do Livro dos Espíritos, né? Que fala do que é Deus, a causa inteligente, a causa primária de todas as coisas, lá na pergunta número 1. Então ele aborda isso na primeira parte do Livro dos Espíritos, trazendo o que é Deus, que seria a parte filosófica da doutrina, digamos assim, né? A divisão. Sim, até porque se assim fosse, seria tomar o efeito pela causa, e não é bem assim. Exatamente. Existe uma coisa e outra. Sim. Não é? E a gente precisa ter isso muito claro, né? Muito claro, com certeza. Essa passagem ele coloca muito bem logo lá na primeira página aqui da Revista Espírita, com relação causa e efeito, ele já trata muito logo disso, né? Continua então. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos o braço do telégrafo produzir sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que ele seja inteligente, mas sim que é movido por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não é a nossa, evidentemente encontra-se fora de nós. Ele citou um exemplo, né, do braço do telégrafo, né, muito importante. Você fica olhando para aquela máquina. Eu me recordo que eu trabalhei numa empresa que tinha telégrafo, né? Tinha muitas filiais. Que isso, Renato? E, nossa... Telégrafo, meu Deus. Enfim, recebia esse telegrama, né? E tudo, e tinha aquela... De repente ela começava a funcionar. Então existe um impulso, alguma coisa que... magnético. Sim, que impulsionou ela a receber aquela mensagem. Então você vai lá, destacava o papel, chegava o telegrama, né? E tudo mais. E é importante. Então, se há algo que faz com que eu exerça uma manifestação, não é? De escrita ou de psicofonia ou enfim, de alguma outra forma que não seja voluntária, que não seja eu, essa explicação está realmente impulsionada pelos espíritos. Sim, você trouxe bem essa questão aí do seu trabalho, né? E também a gente traz, logicamente, para a codificação, sempre a codificação, né? A gente está falando de Kardec, está falando de doutrina espírita, no Livro dos Médios, quando ele categoriza os médios, a gente vai falar da psicografia, né? Psico precisa da presença de um medianeiro, de um médio. Pneumo, o espírito não precisa da presença de um médio, né, Renato? Ele age pneumatografia, ele cria, uma corda vocal, ele fala, ele escreve, pneumatografia, ele escreve sem a presença de um espírito, de um médio. Mas na psicografia, ele vai lá na mecânica, lá pega o braço do médio, escreve lá, quando é semidireto, ou direto, enfim, o Renato sabe melhor do que eu, porque ele faz está à frente do comando está no comando do estudo da psicografia, então ele sabe melhor do que eu falar sobre isso. Então o espírito vai lá, toma a mão do médium, escreve lá, então não tem como a gente contestar, né, Renato, uma causa dessa, não tem como você aludir
há uma lei de aleatoriedade. Não existe aleatoriedade, não existe o acaso. Existe sim uma causa inteligente ali atuando naquele momento através da mediunidade de cada um de nós. Sim, você citou muito bem a psicografia, não é? Trouxe esse exemplo, seja ela mecânica, semimecânica ou intuitiva, tá? O médium não sabe. Não é? E isso tem que ser visto. O médium não conhece a história, não sabe. Então, se for mecânica, se for semimecânica, se for intuitiva, naquele momento é um crivo que deve se passar, sim, mas o crivo também que deve ser levado é a questão do conhecimento, né? Do que está sendo trazido. Né? Então, se está chegando algo que até o próprio médium também desconhece, de alguma forma, não é? Sem dúvida nenhuma está ocorrendo uma manifestação, está ocorrendo uma influência espiritual aqui nesse sentido, tá? Com certeza. Vamos lá, vamos avançar? Vamos lá. Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria e a manipulamos à vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem de livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio. Razão porque a ciência vulgar é incompetente, né? Para o julgar. Tá? Então ele fala de uma coisa que é através do livre-arbítrio, ou seja, sou eu, não é? E fala de uma outra coisa que de uma espontaneidade, não é? Que pode vir através de um impulso, de uma influência, de uma coisa. Não sou eu, não é? Eu estou movimentando o meu braço aqui agora, mas não estou fazendo porque eu quero fazer. Sim. Tá? E isso me recorda muito o filme do Divaldo Franco, no momento em que Marco Prisco começa a dar seu primeiro recado, né? Sim. O transe em que deixou Divaldo Franco, por exemplo, na mediunidade dele, né? naquele momento, e o braço dele para ele escrever já aquele primeiro recado de Marco Prisco. Sim. E a gente lembra também até a própria história do Kardec, né? Foi muito bem retratada também no filme, né, do Kardec, né? Muito, muito legal aquele filme, muito bom. O que chamou a atenção dele, né? Ele como cientista, como um estudioso, como um cara renomado, né, na sociedade científica de Paris, da França, de uma maneira geral, na Europa, de uma maneira geral, ele era muito conhecido. Então, para ele foi um grande desafio, primeiro, abraçar essa causa, né, Renato, de cascuda naquele momento para ele. Ainda hoje, nós sofremos com alguns apontamentos espíritas, doutrinários. Imagina naquela época, né, que você estava enraizado num processo, numa doutrina, e você, como cientista, como estudioso, vem tratar de mesas que começam a girar, começam a subir, enfim, de batidas, de copos que se arrastam, ou letras que se juntam para criar um nome, ou para criar um sim, ou criar um não, ou criar uma frase. Então isso tudo é muito místico, né? Para quem não crê e para quem nunca ouviu falar. Kardec, graças a Deus, ele aceitou muito bem a tarefa, diferentemente do que ele mesmo tinha medo, né? Como está lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele tinha medo, falando com o Espírito da Verdade, e se eu não conseguir, e se eu falir? Porque corria o risco, né, de falir no intento, né? E os Espíritos são categóricos. Outros virão no seu lugar, outros Espíritos estão sendo preparados para te acudir, enfim. Se você não conseguir, outros conseguirão. Mas pro Kardec foi um desafio muito grande. E tinha que ser assim, né, Renato? Tinha que ser assim, tinha que ser com um cara pesquisador, um cara que duvidasse e que não fosse arrastado por qualquer tipo de fenômenozinho e que poderia não ser levado por embuste, como teve muito embuste, muita enganação, pessoas que levavam a mesa, giravam a mesa pendurada por um cabo, enfim. Kardec foi muito perspicaz nesse sentido. Com certeza, e você me fez lembrar, porque está em Obras Póstumas, né? Aliás, é o estudo do Luz na Penumbra do João Nogueira, não é isso? Eu tive a oportunidade de estar aqui com ele numa vez aqui, em que o Kardec coloca justamente essa situação, né, com relação a ele falir no trabalho que ele tinha que realizar e tudo. Não, os espíritos foram muito claros com ele. Nós estamos
olhando por tudo isso, não tem como falhar, né? Nós temos o plano B, e o plano C, e o plano D. Vários outros planos. Então, você está muito bem embasado, muito bem firme, muito bem consistente naquilo que nós queremos que seja feito, que precisamos que seja feito, né? Meus irmãos, estamos no estudo da Revista Espírita, não é isso? Ano ímpar. Eu, Bill Fabiano Cordeiro, aqui do meu lado, estamos conversando com vocês a respeito desse tema tão importante, né? Que são comentários importantes que traz nesse programa Luz na Penumbra a respeito das obras codificadas por Allan Kardec. Alguma coisa para falar, Bill? Não, vamos dar sequência. Não? Vamos dar sequência? Então vamos lá. O espírito encarnado tem 2 envoltórios, um material, que é o corpo, e outro semimaterial, o indestrutível, né? Que é o perispírito. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que para ele constitui uma espécie de corpo, mas cujas propriedades são essencialmente diferentes. Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível, embora possa tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Temos bastante coisa para comentar aqui, sim. Né, Bill? Pode dar sequência aí, Renato. Então, ele já começa a falar aqui da existência de 3 corpos. Né? O físico, né? O corpo físico, o corpo material, que é o corpo que a gente vai deixar aqui quando formos embora, não é? É o corpo que vai perecer, tá? Fala de um perispírito, que é um corpo semimaterial que está entre o espírito e o corpo físico, não é isso? Que pode aparecer, porque na realidade, quando existe uma aparição, a gente vê o perispírito. Exatamente. A gente vê, né, o perispírito. O médium vidente, clarividente, ele vê o perispírito. Tá? Então, e que nem sempre vai estar ao nosso alcance, ao alcance da nossa visão física, não vai estar, tá? E o espírito. Então, existem 3 situações aqui para a gente avaliar, que ele deixa muito bem e fala que uma é destrutível e as outras 2 são indestrutíveis. Sim. Com um adendo importante aqui, tá? Um adendo importante. O perispírito se modifica. Pode se modificar. Nós temos esse estudo no livro do Alírio Cerqueira, Perispírito, um livro muito bom que vem trazendo passo a passo para a gente também um estudo aprofundado das questões ligadas ao perispírito, e temos na Gênese também, não é isso? Sim. Então, o perispírito é o traço de união, né, entre o corpo físico e o corpo espiritual. Né, o intermediário, também conhecido como corpo fluídico, né? Enfim, e o que vocês veem, o que nós vemos, na verdade, por exemplo, numa casa espírita, ou quando você sonha com alguém em desdobramento, o que você tem ali é o corpo perispiritual. E há uma elasticidade, ou seja, os espíritos, quanto mais nobres são, mais evoluídos, mais conhecedores das suas potencialidades, ele tem essa capacidade de transformação do perispírito. Né? Apresentam-se como X, como Y, mas sempre modificando a maneira como aprouver a ele, lembrando sempre de acordo com o seu crescimento espiritual. Sim. E o perispírito está de acordo com o mundo ao qual o espírito está reencarnando, não é isso, Bill? Sempre inerente ao mundo que você habita, é a condição que você necessita, sempre inerente à sua condição. Sim. Então, continuando, diz assim Allan Kardec: os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, pensando e agindo em virtude do seu livre-arbítrio. Estão em toda parte, à nossa volta, povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Ele, num parágrafo só, fez um apanhado geral da questão, né, com relação ao espírito, falando da existência dele, falando, né, da capacidade que ele tem de pensar, de agir, de se transportar, não é isso? Tudo Exatamente. Isso de acordo com o seu livre-arbítrio, mas existe um detalhe importante. Está livre
Está livre, despojado do corpo físico? Sim, está livre, está na erraticidade. Espírito na erraticidade significa dizer que ele está aguardando uma nova reencarnação, não é isso? Mas ele precisa, a gente precisa lembrar aqui que ele tem liberdade até certo ponto, até o nível de evolução, porque ele não pode adentrar em qualquer mundo, não é assim que funciona, sim, né, Bill? Com certeza. Tem a liberdade, só que não. Né? Dentro das suas limitações, como o Renato lembrou bem, e aí, as limitações aí sim são morais. Né? Você está dentro de um corpo que necessita, com um perispírito adequado à sua condição espiritual. Então não tem como eu, por exemplo, vou desencarnar, vou dormir, eu quero ali em Marte, conhecer Marte, como é que é a vida espiritual em Marte. Não vai rolar isso, não tem como. Então nós temos as nossas limitações. Eu vou até que sim, a partir daqui eu não tenho mais permissão. Isso a espiritualidade conduz muito bem. Mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu quero ir para outros planos. Bom, aí daqui a alguns centenas de anos ou de milhares de anos a gente volta a falar. Nesse momento você não tem condições disso. Eu tenho livre-arbítrio sim, mas o livre-arbítrio limitado à sua condição. Meu livre-arbítrio cessa na medida em que eu quero sair da minha cerca, do meu cercadinho. Eu tenho meu cercadinho ali. Eu não posso sair do meu cercadinho se eu não tenho condições morais para sair do meu cercadinho. É mais ou menos assim. Você me fez lembrar duas situações importantes, tá? Que foi o caso da mãe do Chico Xavier, em Cartas de uma Morta, quando Maria João de Deus, né, que foi levada. Ela não foi sozinha. Não. Ela foi levada por uma, né, uma equipe espiritual, não é isso? Sim, Humberto de Campos também, se eu não me engano, Boas Novas, se eu não me engano aqui, Boas Novas. Por uma equipe espiritual para poder visitar, para poder conhecer, né? Então, sim, dependia de uma autorização, não é assim, eu vou lá e vai. Vamos lá, não é desse jeito. Então ela foi levada, até porque tudo isso tinha uma finalidade, tinha um porquê de acontecer. Tinha um propósito. E uma outra questão importante que você me fez lembrar foi Nosso Lar. Numa das passagens em que o André Luiz está aguardando para conversar com o ministro, se eu não me engano, o Clarencio, e tinha uma senhora que queria muito vir à Terra rever os familiares, rever os filhos. Sim, não é isso? Muito bem lembrado. Então, quando você fala da questão do livre-arbítrio, né, que nos é cerceado e que para nós tem um limite, está dentro disso aí. O que eu tenho feito para melhorar e aumentar a minha capacidade, a minha possibilidade de ir mais além? O que eu tenho feito? Meu bônus hora. Não é? O que eu tenho feito para ir mais além? Então a gente encontra na doutrina, sem dúvida, vários exemplos nesse sentido, né, Bill? Sim, muita coisa nesse sentido. E o André fica comovido, né? Sim. Com aquilo, e depois o Clarencio vai e dá as explicações para ele, que é para poder, né, dizer para ele, André, ela não tem, né, feito né, a parte dela, ela precisa aqui e tudo. Então toda a tarefa que lhe é dada, não é? E aí vem o Dharma. Sim, que a gente acabou de falar agora. Isso, o Dharma, que é para você fazer, né? Ter crédito, né? Ter crédito, fazer o bem, faça o bem, para poder você merecer o bem, para que o bem possa retornar para você sempre. Exatamente. E essa questão você lembrou bem aí dessa passagem do Nosso Lar, porque nem tudo aquilo que a gente quer, a gente tem condições de ter naquele momento. Então, quando for possível, sim, você terá condições de relembrar, de rever, de revisitar seus familiares. Sim, com certeza. Bom, meus amigos, estamos aqui, eu, Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro, para a gente estudar aqui a Revista Espírita, mas estamos chegando ao final de mais um programa, tá? Semana que vem a gente vai estar de volta, não é isso, Bill? Se Deus assim permitir. Sim, estaremos de volta, dando continuidade aqui ao nosso estudo, de onde paramos, tá? Estamos na Revista Espírita de 1859, ainda estamos em janeiro, vamos levar ainda aí um bom tempo até a gente avançar um pouquinho mais, mas tem muita coisa boa para a gente aprender e para a gente rever, né, Bill? Certeza. Que já estudamos, que já falamos, que já, não é? Lemos, não é isso? É isso aí. E que já estivemos aqui presentes na própria Rádio Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente. Não no Luz na Penumbra, que para a gente aqui está sendo uma novidade, né? Mas que a gente tem a oportunidade de rever e de falar, sem dúvida nenhuma, tá bom? Isso. Até o próximo programa, então. Fiquem com Deus, muita paz a todos. Muita paz, fiquem com Deus.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.